E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Você pode dizer amém por isso? Amém. É esse Deus que você veio buscar nesta oportunidade. Fecha os teus olhos, junto comigo vamos orar. Pai, nós estamos na tua presença mais uma noite. Nos encontramos neste culto de oração e de ensino da tua palavra. Nos encontramos na tua presença porque viemos render-te toda a glória e toda a honra que a ti devemos somente, porquanto tu és o nosso Deus, tu presides acima de todas as coisas, e ao som da tua voz, não há deserto que não venha a tremer. Nesta noite ecoa a tua voz dentro do meu coração, dentro do coração de cada um dos teus filhos, para que nós possamos ser grandemente abençoados, e a tua palavra, ao fazer guarida em nosso coração, ela possa transformar-nos de dentro para fora, em um novo homem, em um novo ser para a tua glória. Abençoa os teus filhos que aqui chegaram, os que ainda virão, no ministrar da tua palavra, fala conosco, é a nossa oração, no nome de Jesus, para a tua glória, amém. Jesus, amém. Tome seu assento, junto com o diácono Moivan, nós vamos cantar para louvar o nosso Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Você está feliz por estar aqui essa noite? Graças a Deus que nos concede essa oportunidade, nós estamos mais uma vez na sua casa para juntos nós adorarmos a Deus e aprendermos um pouco mais da sua palavra. O hino de número 46, um pendão real, nós vamos adorar a Deus com essa canção. Vamos cantar com bastante força, os irmãos, as irmãs aí, é uma força para nós. Um perdão real vos entregou ao rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para o céu, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Desformados já os negros batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Em alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu galazão e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e a seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem
temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Aleluia, Jesus. Ajuda-nos a mais a Jesus. Graças a Deus, bendito o nome do Senhor. Nós queremos aproveitar já e vamos cantar mais um louvor junto com o diácono irmão Ivan. Mas antes eu quero apresentar, está entre nós a irmã Daniela. Quem é a irmã Daniela? Ah, está ali. Foi a primeira que chegou junto comigo, né, irmã Daniela? Deus abençoe estar conosco nessa noite. Eu penso que os demais são todos da casa, né? Ela é bem-vinda entre nós, amém? Amém? Eu queria que você, assentado como está, fechasse os teus olhos por um instante. Nós vamos orar e agradecer pela oferta que vamos fazer, que faz parte do nosso culto. Eu sei que você traz o seu dízimo, leva direto à tesouraria, mas a oferta é alçada, é dentro da nossa possibilidade do voto que fazemos ao Senhor. Faça isto com alegria. Senhor, nós oramos agora uma vez mais para te agradecer pela oportunidade que temos de ofertar na tua casa e na tua presença. Enquanto teu filho estará cantando para te louvar, também a tua igreja estará te louvando com suas ofertas alçadas. Continua abençoando a cada um, multiplicando e fazendo com que haja fartura nos celeiros de cada um. É a nossa oração, pedindo a tua bênção sobre todos, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Número 6, vamos adorar a Deus com essa canção. Deus, Ele é o Deus que nos guarda, que nos sustenta. Às vezes nós nos sentimos fracos e até pensamos em desistir. Aleluia, mas Ele está dizendo para nós continuarmos, persista. Mesmo que você já bateu várias vezes, a porta não se abriu, mesmo que o médico tenha dito que não tem jeito, o advogado disse que não tem jeito, Jesus está dizendo para você, não desista ainda porque tem jeito sim, amém? Aleluia. Sei que tudo até parece estar perdido. Você olha para os lados e não vê solução. Coração angustiado está ferido. Já não tens nenhum amigo para estender as mãos. Em meio a esse deserto, já não sabe o que fazer. Desespero tomou conta, pensas que tu vais morrer. Porém Deus me trouxe aqui e mandou eu lhe dizer: amigo, não desista agora, você não irá morrer. Amigo, não desista agora, ainda não chegou o fim. Deus vai mudar a tua história, não vai te fazer outra vez sorrir. Você é vaso escolhido, o joia rara de valor. O teu socorro já vem vindo, no trono Deus se levantou. O inimigo até tentou te destruir, tentou te fazer parar e desistir, mas no trono o Senhor se levantou, te dizendo: ó, não temas, pois eu sou o Deus que te esforço e te ajudo. Eu te sustento na palma da minha mão. Eu sou o Deus que te levanta do futuro. Eu te exalto e te faço campeão. Amigo, não desista agora. Oh, aleluia. Você que está em casa nos acompanhando,
acompanhando pela internet, Deus está dizendo para você: não desista da tua vida, não desista do teu sonho, da tua casa, aleluia. Se renda ao Jesus, que Ele tem solução para você nessa noite, aleluia. Amigo, não desista agora, ainda não chegou o fim. Deus vai mudar a tua história, vai te fazer outra vez sorrir. Você é vaso escolhido, é joia rara de valor. O teu socorro já vem vindo, no trono Deus se levantou. O inimigo até tentou te destruir, tentou te fazer parar e desistir, mas no trono o Senhor se levantou, te dizendo: ó, não temas, pois eu sou o Deus que te esforço e te ajudo, eu te sustento na palma da minha mão. Eu sou o Deus que te levanta do futuro, eu te exalto e te faço campeão. Amigo, não desista agora, amigo, não desista agora, ainda não chegou o fim. Deus hoje muda a tua história e vai te fazer outra vez sorrir. Você é vaso escolhido, é joia rara de valor. O teu socorro já vem vindo, no trono Deus se levantou. No trono Deus se levantou. Aleluia, glórias a Deus. Bendito é o Senhor Jesus. Escute aqui, meu irmão e minha irmã, só há uma forma de você não ser abençoado e de você não alcançar as vitórias que Cristo Jesus tem preparado para a sua vida, é você desistindo. Se você não desistir, se você continuar firme nos caminhos do Senhor, você vai alcançar aquilo que Deus preparou para você, porque Ele não desiste de você. Amém? Glórias a Deus, glórias a Deus. Eu quero convidar os irmãos, por bondade, a se colocarem de pé junto comigo. Os irmãos devem estar sentindo a falta do nosso pastor Ezequiel Montanha, nosso presidente. Ele que normalmente está conosco aqui nas terças-feiras, né, nos ensinando, nos trazendo à luz da palavra de Deus preciosos ensinamentos para as nossas vidas, mas que em função de compromissos que ele teve e que por isso teve que fazer uma viagem, não pôde, não estará conosco aqui essa noite. Ele pediu-me que ministrasse essa noite, mas eu peço a misericórdia de Deus, né? Porque normalmente nós sempre fazemos comparações. O ser humano faz comparações e comparações com o pastor Ezequiel é uma injustiça, né, pastor Sérgio? É uma injustiça. Então, nós não vamos dar continuidade no estudo, já que o pastor Ezequiel que está fazendo isso e com muita propriedade, nós vamos estudar um outro texto essa noite. Mas antes da leitura, nós temos aqui um pedido de oração do irmão Oscar e da irmã Sueli. Estão pedindo pelo Euclides Pereira Neto. É isso, irmão Oscar? É o seu filho, é isso? É o seu filho, ele está enfermo, então nós vamos orar. Já vamos orar agora, viu, irmão Oscar? E eu quero aproveitar esse momento de oração. Talvez você também tenha uma necessidade, você que está nos acompanhando pela internet, talvez você tenha uma necessidade, alguém que você também quer colocar em oração agora, talvez a enfermidade, talvez é uma questão de relacionamento, em qualquer área da vida. Eu creio que o Senhor Jesus tem poder para transformar vidas e abençoar. Você crê também? Amém? Então nós vamos orar. Quem tem uma necessidade ou quem conhece alguém que tem uma necessidade, levante sua mão. Então vamos orar juntos nesse momento. Feche teus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai,
diante do Senhor Jesus, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos apresentar aqui, Senhor, a vida do Euclides, a vida do filho dos teus servos, Senhor. Olha, meu Pai, eu te peço que essa enfermidade, essa doença, essa luta que ele está enfrentando, que o teu poder, que a tua graça, que o teu amor e a tua misericórdia venha sobre a vida do Euclides nesse momento, Senhor, e que através desta bênção, deste milagre, da cura, Senhor, do teu servo, tu sejas ainda mais glorificado na vida dele e através da vida dele. Senhor, também todos que pedem oração, que colocam suas vidas ou intercedem por alguém agora, Senhor, ó meu Deus, atenta para os pedidos. Eu creio na tua palavra, Senhor, eu creio no teu poder, eu creio no teu amor pela vida de cada um de nós. É assim que te pedimos, esperamos e confiamos, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Se você acreditou, se você crê nessa oração, diga um amém aí bem forte, amém? Amém. Glória a Deus. Antes de fazer a leitura, que está em Tiago, capítulo 1, versos 12 e 13, eu quero te convidar, se você puder, a vir um pouco mais aqui à frente. E vou dizer por quê. Eu tenho um PowerPoint, na verdade é uma exposição, que vai ficar aqui na tela. Então, talvez você vai poder acompanhar, observar melhor, se você estiver um pouco mais aqui à frente. Mas, de qualquer forma, fique bem à vontade. Tiago, capítulo 1, versículos de número 12 e 13, a palavra de Deus nos diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, ou melhor, a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Versículo 13, ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Amém? Por bondade, tome seu lugar, fique à vontade, na presença do Senhor. Muito bem, meus amados irmãos, algumas semanas atrás, nós na Escola Bíblica Dominical, na nossa classe de discipulado, e eu acredito até que o irmão Francisco vai lembrar, assim como também ele que também é um dos nossos professores, todos os domingos pela manhã na nossa classe, nós estudamos sobre esse assunto que é tão importante e ao mesmo tempo interessante para entendermos certas situações que praticamente todos os dias nós enfrentamos e que se chama tentação. Na oportunidade nós estudamos e eu fiz uma comparação, eu fiz um comparativo entre dois personagens da Bíblia, exatamente sobre o efeito, sobre a ação da tentação e as consequências e os resultados da tentação na vida desses dois homens, que depois nós vamos entrar em detalhes. Mas antes, eu gostaria de fazer algumas considerações, lermos e meditarmos juntos em alguns versículos, para que nós possamos nivelar ou talvez relembrarmos para alguns sobre este assunto, sobre essa questão relacionada com a tentação. E uma das primeiras coisas que eu gostaria de destacar é que o pecado, que é a ação direta da insubordinação e que nos afasta de Deus, nos distancia de Deus, ele diferentemente acontece em relação à tentação. Ou seja, quando você e eu somos tentados, quando o ser humano ele é tentado, Deus está próximo de nós. Eu fiz até aqui uma consideração, e eu gostaria, se você pudesse, pegue sua Bíblia, esteja com a sua Bíblia em suas mãos, porque nós vamos ler alguns versículos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13.
Aqui nós vamos ver que Deus, Ele está sempre ao nosso lado, quando nós estamos sendo tentados. E além de estar do nosso lado, Ele tem uma ação direta sobre a tentação. Ou seja, Ele limita a ação da tentação sobre nossas vidas. E além disso, Ele também nos dá o escape. Ele nos dá uma porta de saída, um meio de fugirmos quando essa tentação é maior do que nós podemos suportar. Vamos ver o que a Bíblia nos diz, afirmando isto que apresentei aos irmãos agora. 1 Coríntios 10, 13 nos diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Vamos ler aqui, vamos ver nessa tradução, ó. Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana. Olha que importante isso. Ninguém vai sofrer nenhuma tentação que não seja humana, que nós humanos possamos enfrentar. Mas ele continua: mas fiel é Deus. Olha a presença de Deus em nossas vidas, o qual não deixará que sejais tentado acima do que podeis resistir. Ou seja, se a minha ou se a tua capacidade de suportar, meu irmão, fosse nessa altura, vamos fazer uma comparação, fosse nessa altura, Deus não vai deixar passar dessa altura. Se é aqui embaixo, Deus não vai deixar ultrapassar o seu limite, o meu limite. Mas mesmo que essa tentação for, ou venha a ser maior do que você possa suportar, olha o que o texto nos diz na continuidade: antes, com a tentação, dará também o meio de saída. Tem outras traduções que diz livramento, saída, livramento. Então, olha que interessante: para que possais suportar. E tem um detalhezinho aqui no meio desse texto, ainda olhando para ele, que me chama muito a atenção. Antes, com a tentação, ou seja, é Deus que permite a tentação nas nossas vidas. Ele não é tentado, como já lemos, não é tentado pelo mal e também não tenta ninguém, mas Deus permite. Deus permite. Mas ao mesmo tempo que Ele permite, Ele também traz o livramento, aleluia, glórias a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se hoje, ou se nos últimos tempos, você tem sido tentado, você tem sido sobrecarregado de pensamentos, de desejos, que é uma luta, que está sendo uma luta aí constante na sua mente, que tem atingido também, por isso, os teus sentimentos, teus pensamentos, entenda que Deus está contigo e Ele vai te dar o livramento. Ele vai proporcionar um escape na sua vida. Eu creio que isso é motivo para nós glorificarmos a Deus. Quem quer glorificar a Deus comigo? Aleluia! Esse é o papel do pai, o pai com os filhos. Então, mas é interessante porque às vezes na prática acontece tudo ao contrário, né? Vem a tentação, nós, mesmo com os escapes, mesmo com os livramentos, ainda assim acabamos pecando. Nós vamos entender por que isso acontece. Agora, o que significa mesmo tentação? A palavra que está naquele texto que nós lemos inicialmente em Tiago, capítulo 1, verso 12, 13, que fala sobre aprovação, que fala sobre tentação, ele tem uma relação direta com um termo grego, me corrija aí, pastor Sérgio, se eu estiver errado, é peirasmos, é isso? Peirasmos. E o que significa peirasmos? Eu vou ler rapidamente aqui para a gente depois sintetizar. Peirasmos significa experimento, tentativa, teste, prova, tentação, prova. Tentação gerada nos Gálatas pelas condições físicas do apóstolo. Ainda fala sobre a tentação da fidelidade do homem, a tentação sobre a integridade, a virtude, a constância. E ainda ele fala sobre a sedução. Ou seja, essa tentação também é a sedução para tentar levar ao pecado, né?
Tentação essa que pode ser originada por desejos ou pelas circunstâncias. Em tese, então, resumindo isso tudo, vamos tentar colocar isso de um lado mais simples. A tentação é ao mesmo tempo um teste ou uma prova da nossa fidelidade e da nossa integridade, e também ou pode ser também uma sedução para nos levar a pecar. Então, se nós somos provados e aprovados, somos abençoados. Recebemos as bênçãos por isso. Agora, se somos tentados e caímos nessa sedução do pecado, se somos tentados e cedemos à sedução, acabamos pecando. E aí vêm as consequências do pecado. Eu peguei inclusive na lição, irmão Francisco, uma frase aqui que ele diz assim, ó: na prática, diga comigo, na prática. É bom a gente sempre ver na prática algumas situações. Então ele diz que na prática, a tentação são pensamentos que invadem a mente humana para seduzi-lo a praticar o mal. Então você não vai ser tentado a fazer o bem. Isso aí não é tentação. Deus está me tentando para eu fazer o bem. Não, aí você está sendo impelido, você está sendo conduzido, induzido pelo Espírito Santo a gerar fruto. Mas em relação à sedução, em relação à tentação, ela tende a invadir a mente para gerar ações que são a prática do mal. Os irmãos estão entendendo até aqui, amém? Muito bem. Bom, em relação a isso, Jesus ele nos advertiu, ele faz algumas advertências bem importantes, antes até de nós chegarmos aí na comparação. Ele diz lá em Mateus 26, 41, se você puder abrir a sua Bíblia, Mateus 26, 41. Vamos ver qual foi a orientação, ou o alerta de Jesus para cada um de nós. Está aqui na tela, ó, Mateus 26, 41. Olha como é que Jesus começa falando: vigiai e, de novo, vigiai e, para que não entreis em tentação. Então perceba que são duas ações importantíssimas. E apesar de alguns pregadores, ou às vezes até alguns comentaristas, apesar de que comentarista eu não ouvi ainda, mas apesar de que algumas pessoas dizem, olha, é mais importante vigiar do que orar, eu entendo que as duas ações elas estão ligadas, elas têm que acontecer juntas, não é uma depois a outra, ou uma mais importante que a outra. Jesus não fala sobre isso, ele diz assim, ó, você tem que vigiar e você tem que orar, ou seja, você tem que se fortalecer e ao mesmo tempo ficar atento ao que está acontecendo. E é por isso que Jesus nos alerta. E o próprio Jesus é prova maior de que todos nós somos tentados, porque ele foi o que mais foi tentado de todos os seres humanos, porque ele veio aqui na terra quando estava em carne e foi tentado em todas as áreas, meus irmãos. O próprio Espírito Santo o impeliu, se você depois em casa, ou se você talvez já conheça o texto, e em Mateus capítulo 4, o próprio Espírito Santo impeliu, ou seja, ele conduziu Jesus lá para o deserto. E o texto diz que conduziu para quê? Para tirar férias? Para passear, conhecer a geografia do deserto? Não, o texto diz, Guilherme, coloque ali para nós, Mateus capítulo 4, versículo 1, para ser tentado. Olha como diz o texto, ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito, aqui o Espírito Santo, ao deserto, para ser o que, meus irmãos? Tentado pelo diabo. Ou seja, Jesus estava entrando na fase do seu ministério, e ali ele tinha que ser provado, até como exemplo para nós, até como maneira de entendermos que na nossa vida nós precisamos ser aprovados. Então Jesus foi para o deserto para ser tentado, mas antes, diga comigo, mas antes, pastor Sérgio, agora encerrou, tá? Não vai ter mais repetição.
Meus queridos, mas antes, o que aconteceu? Ele entrou em jejum e oração. Jesus ficou se consagrando, Jesus ficou se fortalecendo, Jesus foi se preparando, apesar que ele já estava preparado, mas foi se preparando ainda mais para enfrentar essa tentação. Não nos dá tempo aqui de entrar nesses detalhes da tentação, mas diante desse exemplo de Jesus, nós vemos que existem alguns agentes de tentação, e um deles está ali nesse versículo, Mateus 4:1, que é o diabo. Então existem 3 agentes que nós podemos compreender ou atentar aqui, que são os agentes de tentação, ou da tentação. O primeiro deles é o diabo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, ou versículos 8 e 9. Irmão Minelli, se o senhor puder ler esses 2 versículos, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Amém. Muito obrigado, irmão Minelli. Então, o que Pedro aqui nos traz como orientação? Que nós temos que ser sóbrios e vigilantes. Olha a atenção que nós temos que dar. Por quê? Porque o diabo, o nosso adversário, o nosso inimigo, ele está onde? Segundo esse texto, ao nosso derredor. E ele é como um leão. Ele é como um leão. Outro dia eu vi um documentário, né? Meus filhos, eles gostam de ver esses documentários de animais. Eu não sei se você gosta, a gente gosta bastante de ver documentários de animais, da natureza. E aí tinha esse negócio dos leões. E me chamou a atenção porque os felinos, eles fazem isso. Ali está, pode ser ovelhas, pode ser qualquer outro tipo de animal, eles estão alertas. E eles ficam observando qual daqueles animais é o mais frágil, é o menos capaz de fugir quando ele atacar, quando ele aparecer com o elemento surpresa, que é o ataque. Normalmente são os filhotes, ou um dos animais, preste bem atenção nisso, ou são os filhotes, que são pequenos, ou são os animais feridos, machucados, que estão com problemas. Se nós trouxermos isso, meus irmãos, para nossas vidas, para o lado espiritual, nós vamos perceber que o diabo faz ele usa da mesma estratégia. Ele fica observando, quem é que está mais fraco aqui? Quem é que espiritualmente está mais vulnerável? E ele investe. O diabo, os demônios que estão com ele, investem sobre essa vida. É por isso que esses animais da natureza, eles sempre ficam tomando água, mas um olho observando. Enquanto um toma água, o outro fica observando. Para quê? Para não serem pegos de surpresa. Nós também precisamos estar assim, vigilantes, sóbrios, reconhecendo as possíveis ciladas, para que quando elas aconteçam, nós possamos resistir, permanecer firmes. Inclusive o texto aqui lido pelo irmão Minelli, no início do versículo 9, eu queria que o Guilherme colocasse de novo para nós, 5:9, 1 Pedro 5:9, já nos traz qual é a ação direta que nós temos que ter para vencer, ou para impedir a ação do diabo, esse primeiro tentador, ou agente tentador. E qual que é a ação? A qual resistir firmes na fé. Ou seja, precisamos, irmão Minelli, resistir. Não é fugir do diabo. Tem muitas pessoas hoje, meus irmãos, que vêm conversar comigo, com a irmã Verônica, e às vezes eles dizem assim: olha, eu gostaria muito de ajudar vocês, ajudar a igreja, ganhar almas, visitar, fazer isso e aquilo, mas eu não posso fazer isso. E por quê, meu irmão? Porque senão o inimigo, o diabo, vai ficar furioso. Isso é um engano, meu irmão.
O diabo está furioso com todo mundo aqui. E ele não vai deixar de ficar furioso porque você está aí querendo fazer alguma coisa para Jesus. Ao contrário, se nós ficarmos sentados, acomodados, ou não desejosos de cumprir a vontade do Senhor, aí sim nós vamos estar fazendo a vontade dEle. Mas eu vou dizer uma coisa para você: se você fizer a vontade do Senhor, mesmo que o inimigo tente agir sobre a sua vida, ele não vai conseguir, porque o Senhor vai estar preservando e cuidando da sua vida. Quem crê nessa palavra, levante sua mão e glorifique ao Senhor. Quais são os outros inimigos? O mundo e a carne. Mundo, Tito, capítulo 2, versículo 12. E eu gostei muito desse versículo. Tito, carta a Tito, capítulo 2, verso 12. Olha como o texto diz aqui: ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria e justa e piamente. Ele está falando aqui das paixões do mundo, as paixões do mundo, as paixões que tentam nos distrair, tentam nos impedir de produzir frutos. Eu acho interessante que lá em Lucas, você não precisa abrir agora, mas em Lucas 8,14, quando Jesus explica a parábola do bom semeador, ele diz que as sementes que caíram entre os espinhos, e os espinhos são os agentes do mundo, são os que ouviram, e no decorrer dos dias, ou seja, durante a sua vida, eles foram sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites da vida. A ação do mundo, ela vem sobre esses cuidados da vida. Não que nós não temos, irmão Ivan, que ter responsabilidades, ou de desejarmos conquistar ou obter, de repente, sucesso nos nossos ministérios, no nosso trabalho, construirmos uma boa casa, adquirirmos bens. Esse não é o problema. O problema é quando essas paixões acabam tomando conta dos nossos corações e nos vencendo, deixando de dar frutos, conforme diz a palavra de Deus. Agora, voltando para Tito, que estava aqui, olha o que Tito diz, aliás, Paulo fala para Tito sobre o que deve ser feito para vencermos as paixões mundanas. E sabe onde é que está escrito? Tito 2,3, aliás, 2,12, Guilherme, desculpe, 2,12. 2,12. Ensinando-nos. Olha que interessante isso, pastor Sérgio. Ou seja, nós precisamos aprender a vencer essas paixões, aprender a renunciar, aprender a sermos sóbrios, justos e termos uma vida piedosa. Nós temos que aprender. O próprio Jesus diz lá em Mateus capítulo 28, no versículo 19, ele diz assim: olha, vocês têm que fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar o que vos tenho ensinado. Então é um processo em que toda a igreja, eu não vou pedir para você repetir, porque você está me ouvindo muito bem, é toda a igreja, ela tem que estar envolvida no processo de aprender e de ensinar. Em certos momentos eu aprendo, em outros momentos eu ensino. Quando eu estou dentro desse ciclo de aprender e ensinar, de aprender, praticar e ensinar, de aprender, praticar e ensinar, eu estou forte e venço todas essas ações dos agentes tentadores. Quem quer vencer as ações desses agentes? Você tem que aprender, você precisa praticar e você tem que ensinar outras pessoas, outros irmãos na fé. Amém? Mais um. O último dos agentes, a carne, a nossa carne. Gálatas, capítulo 5, versículo 19, nos diz assim: ora, as obras da carne são, preste bem atenção, as obras, eu sei que você conhece, mas as obras que estão aí dentro de mim e de você: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias,
porfias, confusões, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas. Paulo diz que quem praticar essas coisas, quem deixar essas obras invadirem e tomar conta de si, não vão herdar o reino de Deus. E meus irmãos, o problema, eu sei que você já sabe, mas todas estas obras da carne estão aqui dentro de mim e de você. Se nós deixarmos a carne prevalecer, isso vem para fora. Vem para fora e domina os nossos pensamentos e as nossas ações. Agora, tem um versículo na continuidade, ele ainda fala sobre o fruto do Espírito. E eu gosto muito quando o pastor Ezequiel, ele nos ensina, ele faz menção, e eu guardei muito bem, ele diz, olha, para você, olha que interessante, irmão Minelli, para nós fazermos a obra da carne, nós não precisamos fazer nada. Não fazer nada, é só deixar o barco correr que nós já estamos fazendo a obra da carne, meus irmãos. Agora, o fruto do Espírito não, aí é luta, é batalha, é ter que se esforçar para poder vencer a carne. Mas olha então o que Paulo nos diz lá no versículo 24. Esse eu quero que você coloque aqui, Guilherme. Versículo 24, Gálatas 5, 24. Olha o que nós precisamos fazer para vencer a carne. Já vimos que para vencer o diabo nós temos que resistir, o mundo nós temos que nos educar, e a carne, olha o que ele diz. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões. O que nós precisamos fazer então? Irmão Rui, nós precisamos crucificar a nossa carne com as paixões. Ou seja, nós temos que mortificar a carne. Esse é o nosso papel. Essa é a instrução que o Senhor Jesus nos dá. Bom, a palavra de Deus nos dá. É fácil isso? Eu diria que é simples. No dia a dia não é fácil. Mas como já dissemos antes, Deus está conosco. A sua palavra nos apoia, nos instrui. A presença do Espírito Santo nos mostra, nos convence quando estamos caindo nas seduções ou nas ciladas, nos desejos que temos dentro de nós. Então, com Ele, nós vamos vencer. Você vai vencer em Cristo Jesus. Amém? Eu quero fazer um comparativo aqui, porque esse comparativo me chamou a atenção para nós podermos observar como dois personagens da Bíblia agiram diante da tentação. E eu vou colocar no quadro, porque algumas referências, aí nós vamos buscando na Bíblia e vamos lendo, você vai também podendo anotar, se você quiser. Se depois você quiser o texto desse comparativo, nós vamos fazer. Quem são os personagens? Coloque ali para nós, Guilherme. O primeiro deles é José. Então, José, você conhece muito bem, o texto está em Gênesis, e boa parte desse texto está no capítulo 39, o versículo do 7 ao 12. Você lembra que José foi para a casa de Potifar, e o que aconteceu lá na casa de Potifar? Tinha uma senhora, por sinal a esposa de Potifar, e que ela deu em cima do rapaz, tentou o rapaz de todas as formas. Agora, para nós observarmos isso, abra sua Bíblia comigo, nesse primeiro livro, no capítulo de número 39, é isso que está aí, 39. Primeiro, o versículo de número 2. O versículo de número 2. Olha que interessante. Não deu certo aqui o negócio. Vamos de novo. Gênesis 39, 2. Você conseguiu abrir? Olha o que o texto diz aqui, ó. Mas o Senhor era com José, e ele tornou-se próspero, e estava na casa do seu senhor, o egípcio. O que esse texto está dizendo para nós? Que Deus estava com José. Mesmo nas dificuldades que José enfrentou, sendo vendido pelos seus irmãos, se tornando um escravo, depois indo para a casa de um egípcio, de um comandante lá
das terras egípcias, em todas essas dificuldades que José estava enfrentando, a Bíblia deixa claro para nós aqui que Deus estava com ele. Então a primeira consideração que nós fizemos, também aqui se aplica na vida desse homem. E eu trago aqui algo importante para você refletir, meu irmão, porque quando nós estamos enfrentando lutas, tentações, problemas, dificuldades, e mais tentações, muitas vezes nós achamos, mas será que Deus está comigo mesmo? Ele está com você, aleluia. Ele foi com José e está com você, amém? Vamos voltar lá para o quadro, olha o detalhe, a tentação, versículo de número 7. Então, o versículo de número 7 nos traz aqui a declaração, ou a ilustração, ou o fato gerador, para quem é advogado, né, pastor Sérgio? Aqui é o fato gerador da tentação. Olha o que aconteceu. Aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. O rapaz, ele era bonito, o rapaz tinha boa forma, aparência, ele era inteligente, trabalhador, começou a ser observado por todo mundo, e inclusive pela esposa de Potifar. E aqui a Bíblia deixa claro que ela botou os olhos no menino, no rapaz, e começou a tentá-lo. A tentação veio sobre ele. Mas voltando para o quadro, nós vamos ver ali na comparação, qual foi a atitude de José diante dessas circunstâncias. Ele resistiu. Versículos de número 9 e 10. Se você está acompanhando com a sua Bíblia, olha o que diz o versículo 9, é isso mesmo? 9 e 10? Então vamos lá. 9 e 10. Eu vou ler o 8 também. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo que ele tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Continuando no versículo 10, falando ela a José todos os dias. Olha que interessante observarmos isso. Ela tentava José todos os dias, meus irmãos. Não foi uma vezinha só, era todos os dias. Agora olha a atitude de José. E não lhe dando ele ouvidos. É isso que está aqui também, ó. Não lhe dava ouvidos para se deitar com ela, ou estar com ela. Aleluia. Glórias a Deus, meus queridos. A tentação sobre a vida de José foi dura. Foi dura. Não foi um piscar de olhos, não foi um bilhetinho, não. Foi convites diretos e constantes e todos os dias. Mas esse jovem permaneceu firme. E ainda continuando, o que aconteceu? Veio a tentação, ele resistiu, mas no ato mais forte desse agente da tentação, ou seja, quando a mulher ainda foi para cima dele, olha o que diz o versículo de número 12. Versículo de número 12, então ela, pegando-o pela capa, lhe disse: deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, fugiu, escapando para fora. Quando vem a tentação, quando veio a tentação sobre a vida de José, José percebeu que tinha um momento em que ele tinha que fugir. Houve um momento em que ele resistiu, irmãos caros, mas teve um momento em que ele teve que fugir. Assim também acontece em nossas vidas. Nós temos que saber qual é o nosso limite, até aonde que eu posso suportar. Porque depois daquilo ali, se José ficasse só no raciocínio, na visão,
no entendimento de que essa mulher eu não posso tocar, talvez ele não conseguiria resistir, então ele fugiu. Lembra da declaração que nós fizemos? Quando a tentação é maior do que nós podemos suportar, o que que o Senhor faz por nós? Ele abre um escape. E José se mandou. Aleluia. Que isso também sempre possa acontecer em nossas vidas. Resistirmos e fugirmos para não cairmos em tentação. Amém, queridos? Mas vamos ver as consequências dessa atitude de José. Versículo de número 20. Versículo agora de número 20. Será que José ganhou um prêmio com isso? Será que José ganhou um Oscar de melhor atuação? Olha o que diz aqui o texto no verso 20. Então, o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados. E ele ficou ali no cárcere. Será que esse foi o prêmio de ter fugido? Nós temos que entender aqui, eu entendo no lado prático desse texto, é que mesmo resistindo, mesmo fugindo, às vezes as consequências, olhe para mim aqui, meu irmão, minha irmã, às vezes as consequências não vão ser aquelas que você está esperando. Foi o que aconteceu com José, Rui. Ele foi parar na prisão. Ele estava como mordomo, governador lá da casa de Potifar, e agora ele está lá, num calabouço. Porque foi fiel ao Senhor, porque resistiu e fugiu na hora que tinha que fugir. Só que nós precisamos entender, e é por isso que eu gosto de Romanos 8, 28, quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Aconteceu na vida de José, a prisão se transformaria depois em oportunidade para a vida dele. Talvez hoje, você está se sentindo aí, não numa prisão, mas como se tivesse preso, aprisionado, perdendo a liberdade, com cadeias aí no seu corpo, na sua vida espiritual. Creia que Deus tem uma oportunidade para você e pode e vai mudar esse cativeiro na sua vida. Quem crê nisso, glorifique ao Senhor, amém? E para terminar, aliás, terminar não, que tem 2 versículos. O 21, mesmo na prisão, olha o que o texto diz. O Senhor, porém, ele está na prisão, o Senhor, porém, era com José. E lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Então isso é prova, que mesmo que as coisas não pareçam bem, se você resistir, se você fugir, se você permanecer firme, o Senhor continuará contigo. Amém? Agora olha o resultado. Nós temos que então lá no capítulo 41, volta, 41, e os versículos 38 a seguir. Será que Deus deixou José o resto da sua vida encarcerado na prisão? Não. Teve uma fase, surgiram oportunidades, ele revelou sonhos, e chegou um dia diante do faraó, e ele, com a capacidade que vinha do Espírito que estava na vida de José, conseguiu revelar não só os sonhos, mas mostrar que ele tinha a presença de Deus na sua vida. E olha o que o próprio Faraó disse a respeito de José. Versículo 38, disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Aleluia. O Faraó testemunhando de José e reconhecendo que José, Oscar, era um homem de Deus. Por que aconteceu isso, meus queridos e minhas irmãs? É porque José permaneceu fiel ao Senhor, porque ele foi provado e foi aprovado, porque ele foi tentado, resistiu e fugiu quando tinha que fugir. E isso, Deus também
condiciona ou espera de cada um de nós, para que nós possamos também ser provados, mas aprovados. Porque quando somos aprovados, também somos recompensados pelo Senhor. Quem deseja ser recompensado pelo Senhor, permaneça firme, permaneça firme. Para nós encerrarmos, agora vamos ver a comparação com Davi. Será que Davi, naquela situação, fez também? Olha, vamos ver aqui, ó. Do outro lado, nesse paralelo, nesse comparativo, nós temos Davi. Nós sabemos que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, que por várias vezes e por muitas vezes deu testemunho e foi usado por Deus para abençoar Israel, seu povo, e glorificar a Deus. Mas teve momentos que Davi vacilou. Eu até fiz um comparativo, eu fiz menção, aliás, domingo aqui, sobre os nossos posicionamentos. Dentro de toda essa história de Deus, existe um que é o principal, e que é Cristo Jesus, o Senhor Jesus, o Senhor dos exércitos. Nós temos que ter um papel de coadjuvantes, ou seja, aqueles que cooperam para o principal, cooperam para o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Mas e ainda existem aqueles que não estão nem como papel principal e nem como coadjuvantes, são aqueles que são espectadores, plateia, que só estão vendo as coisas acontecerem. Enquanto Davi estava como coadjuvante do Senhor, ele foi usado por Deus. Quando ele quis tomar, irmão Minelli, o papel, ou ser o principal, aí ele pecou e fez todo o povo pagar o preço. Quando ele desobedeceu, quando ele não consultou o Senhor no censo e em tantas outras decisões de atacar ou não atacar. Agora, Davi também teve um outro momento em que ele não quis ser o papel principal. Ele quis ser o espectador. Ele quis ficar na plateia. E quando ele ficou na plateia, ele também pecou e cometeu o adultério. Vamos ver os versículos para entendermos isso. O primeiro deles é nós entendermos que assim como Deus estava com José, Deus também estava com Davi. 2 Samuel, capítulo 5:10. Segundo livro de Samuel, vamos lá. Abra sua Bíblia comigo, se você puder. Segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 10. É isso? É isso. Olha o que o texto diz. Davi ia se engrandecendo cada vez mais. Na minha tradução ele diz crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Estava com José e estava com Davi. Agora, não é porque Deus estava com José, que estava com Davi, e também está com você, está comigo, que nós não vamos ser tentados, e também não podemos ceder à tentação. Então nós temos que separar isso. A prova vai vir sobre nós. Vamos ver como é que foi a tentação de Davi? Capítulo 11, versículos 2 e 3. 2 Samuel, ou melhor, segundo livro de Samuel, capítulo 11. Eu não anotei aqui. É o 2, é isso? O 2 e o 3. Irmão Rui, está com o livro aberto aí, o texto? Pode ler para nós esses dois versículos, irmão Rui? Amém. Meus irmãos, olha o que aconteceu. Davi estava no terraço. Eu estava olhando aqui o versículo anterior, o versículo de número 1. Diz o final do versículo número 1. Todos tinham ido para a guerra, porém Davi ficou em Jerusalém. Então já começa aí, pastor Sérgio. Ficou na plateia.
ao invés de ir para o campo de combate, ao invés de ser coadjuvante, ficou na plateia. E ficando na plateia, ele ficou, diz aqui o texto é isso, numa tarde, levantou-se do seu leito e passeava no terraço da casa real. Gente, Davi acordou de tarde, Davi dormiu até tarde, quando acordou, olhou pela janela, olhou pelo terraço, lá embaixo havia uma mulher. E o texto diz que viu uma mulher, colocou os olhos sobre a mulher. Enquanto José não dava ouvidos para a tentação, Davi abriu as janelas que levam pensamentos e desejos a aflorar na mente e depois vir para o coração. Então olha como nós precisamos, vem aqui uma lição para nós todos, precisamos vigiar os nossos olhos. Mas ele não se contentou em ver, porque ele achou ela bonita, diz o texto que ela achou ela muito formosa. Mas ele fez o quê? Ele mandou perguntar quem era a mulher. Mandou perguntar e aí continuou. Olha o texto, aliás, volte, Guilherme. Veio a tentação no versículo 2 e 3, mas no início do versículo 4, ele começa a ceder à tentação. Olha o que diz o texto no início. Então enviou Davi mensageiros que a trouxeram e ela veio. Então estava ali, a coisa estava maquinando na cabeça de Davi. Ela é bonita, ela é formosa. Quando ele disse, quem é a mulher? Disseram, agora manda chamar e ela veio. Aí ele cedeu. Ele podia ter rompido isso, podia ou não podia? Amém. Opa, quem é essa mulher? Essa mulher é a fulana de tal. Esquece. Vamos para casa, vamos tomar um Nescafé e comer uma cuca de banana e vamos ver como é que está a batalha. Às vezes tem que fazer assim. Tira logo o pensamento da cabeça, mas não. Ele continuou alimentando. E o negócio começou a ficar grande. Grande no seu coração, o desejo aflorou e aconteceu, e ele cedeu. E aqui, voltando agora para o outro quadro, nós vamos ver que ele cedeu e a parte B do versículo, ou a continuação, ele peca. Vamos ver aqui. Ela veio e o texto diz, e ele, vamos ver como é que está aqui. Ela veio a ele e ele se deitou com ela. A consumação do pecado. A consumação do pecado. Eu já ouvi o pastor Ezequiel fazendo menção aqui, e outros pregadores também, e é importante a gente observar isso, meus irmãos, que às vezes nós perguntamos, ou nos perguntamos, por que nós pecamos? Por que aquele fulano ou aquela fulana pecou? Parece que todo o ato do pecado e o resultado do pecado aconteceram em segundos, naquele momento, naquele instante. Mas se nós observarmos, ou tentarmos analisar a história, nós vamos ver que houve antes toda uma sequência, toda uma trajetória que levou a chegar naquele resultado. Assim é o pecado. Assim aconteceu com Davi. É por isso que Jesus nos adverte, já falamos aqui essa noite, vigie, sede sóbrios, ore, preste atenção, olha o que está acontecendo. Você tem uma amizade muito grande com alguém do sexo oposto, cuidado, observe, atente para isso. Alguém está sorrindo muito para você, preste atenção, porque pode haver aí uma má interpretação. Interpretações equivocadas podem gerar algo que de início pode ser constrangimento, mas depois pode virar tentação. E eu não vou perguntar para você se você está me entendendo, porque eu acho que está bem claro isso. Então preste atenção. Nós estamos falando do pecado aqui do adultério, porque as comparações, o paralelo é sobre isso, mas poderia ser em qualquer outra área. Precisamos ficar vigilantes. Amém, igreja? Para encerrarmos, qual foi a consequência do pecado? Versículos 5, 14 e 15.
Então, o 5. Olha a primeira consequência desse adultério. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: eu estou grávida. Quer dizer, tudo que o Davi não queria, aconteceu. E nós sabemos que, mesmo sabendo dos riscos que envolve o pecado, porque vem isso na nossa mente, o Espírito Santo nos mostra, assim como mostrou para José. Notem que José, por isso que resistir ao pecado não é uma coisa mecânica ou não racional. Vocês lembram o que José disse? Não, peraí, eu posso fazer o que eu quiser aqui nessa casa, mas ele disse para mim que na mulher dele eu não posso tocar. Então está claro, se eu fizer, eu estou pecando. Não só transgredindo uma orientação dele, mas pecando contra o meu Deus. Então ele sabia, ele raciocinou. Davi não. Davi foi pura emoção e desejo, porque ele sabia que corria esse risco, e acabou acontecendo. Mas não ficou na gravidez. Olha os versículos seguintes, o 14 e o 15. Olha o que diz o texto. Pela manhã, agora ele sabe que a mulher está grávida e o marido está na guerra. O que nós vamos fazer? Vamos tentar resolver. Traz. O rapaz não quer ficar com a mulher. Eu tinha um colega de trabalho que ele dizia assim, ó: não existe jeito de uma coisa terminar certa se ela começou errada. Não tem jeito. E aqui com Davi foi a mesma coisa. Começou errado, não ia se consertar. E como ele viu que não ia ter mais jeito, olha o que Davi manda fazer. Pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias, o marido da mulher, o marido traído. E olha o que ele escreveu na carta: ponde Urias na frente onde for mais renhida a peleja e retirai-vos dele, para que ele seja ferido e... Não bastasse o adultério, não bastasse agora a mulher estar grávida, ainda Davi comete um assassinato. Olha as consequências que vão se juntando, olha as consequências aonde vão chegando. Esse foi o versículo 15? Muito bem. E agora? Será que Deus estava alheio a essa situação? Será que Deus estava ignorando ou não estava prestando atenção no que estava acontecendo? Versículo de número 27. Os irmãos estão conseguindo compreender? Amém? Será que os irmãos estão gostando? Eu pelo menos estou gostando. Amém. Os que estão gostando, não levante a mão, nem vou olhar agora. Muito bem, versículo 27. Eu já vou na parte final, olha o que diz, ó. Mas isto que Davi fez, desagradou ao Senhor. Quer dizer, toda essa história aí, ó, não estava agradando a Deus. Quando nós cedemos à tentação e caímos no pecado, nós não agradamos a Deus. Nós entristecemos o Espírito Santo. Essa é a grande verdade. E as consequências vieram depois. Ainda há uma outra reprovação. No capítulo 12, dos 5 ao 9. Capítulo 12, dos 5 ao 9. Eu vou direto para o 9. Coloque ali para nós, Guilherme, o 9. Nós já estamos quase encerrando, meus irmãos. Olha o que o texto diz aqui no versículo 9. Porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? Por que desprezaste o Senhor, ou a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias, o heteu, mataste a espada, e a sua mulher tomaste por ser tua mulher. Sim, a ele mataste com a espada dos amonitas. Meus irmãos, nós podemos esconder as coisas, nós podemos esconder os nossos pecados debaixo do tapete, nós podemos esconder certas coisas que nós fazemos, das pessoas, até mesmo da família, mas de Deus, a gente não consegue esconder um detalhe sequer. Olha como Deus julga claramente o que Davi fez. E para encerrar, olha o resultado. Olha o resultado. Capítulo 12, versículos 10 ao 12. Capítulo 12,
do 10 ao 12. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante ti, perante todo Israel e perante o sol. Jesus amado, olha como foi severo o julgamento do Senhor perante Davi. Eu fico imaginando Deus falando assim conosco. Como é que nós reagiríamos? Tomarei duas mulheres em plena luz deste sol. Absalão toma as concubinas de seu próprio pai e coabita com elas diante dos olhos de todos. Nós sabemos, né, e aqui não vamos ter tempo mais para entrar em detalhes, mas as consequências desse pecado, de Davi ter cedido a essa tentação, foram desastrosas sobre ele, sobre esta família de Urias e sobre toda a sua família. Foram desastrosas. E só ainda não foram maiores porque Davi se arrependeu e se reconciliou com o Senhor. Agora fica claro aqui que o arrependimento de Davi não o isentou das consequências do pecado. Então, eu aprendo aqui mais uma coisa, ou de tantas ainda que poderíamos citar, mas que nós precisamos atentar para as consequências. Precisamos nos arrepender, sim. Precisamos recorrer àquele que é o nosso intercessor diante do Pai, e aquele que tem o poder através do seu sangue para perdoar os nossos pecados, e Ele é Cristo Jesus. E Ele não só perdoa os nossos pecados, mas também o mesmo nos fortalece para vencermos, para continuarmos firmes e vencermos as tentações e não pecarmos mais. Lembra daquela mulher prostituta? O que Jesus diz para ela? Enquanto todos a julgaram, Jesus disse assim: vai e não peques mais. O que Jesus está nos falando agora, nesse momento, é: eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para te abençoar, eu estou aqui para apagar, para te redimir, mas te arrepende e não peques mais. Te fortaleça na minha palavra, te fortaleça vigiando, jejuando, se consagrando, buscando a minha presença, meditando, se fortalecendo, para que você possa, quando for provado, ser aprovado. Quem quer ser aprovado como José foi aprovado, levante sua mão. Vamos ficar de pé então, para orarmos e já encerrarmos o nosso culto, amados. Antes de orarmos, o texto, o início da carta a Tiago, quando ele fala sobre as provações, que temos que ter alegria, e que elas nos vão fazer crescer, e vão fazer que nós possamos chegar a níveis de não nos faltar coisa alguma. Ele também diz: mas se você está tendo dificuldades, no versículo 5, se você precisa de sabedoria, peça a Deus que Ele vai dar. Ele não retém para ninguém, só que nós precisamos pedir com fé, porque se nós não pedirmos com fé, nós não vamos receber, nós não vamos ter nossas orações atendidas. Você deseja ter sabedoria para enfrentar todas as lutas espirituais? Então fique com a sua mão levantada, com um ato de fé. Nós vamos orar. Você também que está nos acompanhando pela internet,
se você está recebendo esta palavra no seu coração nesse momento, se você deseja ser abençoado, se você quer ter sabedoria, se você quer receber, se você ainda não teve a oportunidade de receber a Cristo Jesus na sua vida, como único e suficiente Salvador, eu te convido a colocar a mão no seu coração e receber Cristo Jesus nesse momento. Declare Ele como o único Senhor da sua vida, e depois procure uma igreja evangélica. Se você está aqui perto de nós, procure a Assembleia de Deus em São José, em uma das nossas 40 congregações, e você será bem recebido em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade que tu nos dá, Senhor, de estarmos aqui essa noite e de podermos, Senhor, estudar e meditar na tua palavra. Que estes ensinos, que essas instruções que nós aqui meditamos essa noite, nós possamos colocar ainda mais em prática em nossas vidas. Ó Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu poder e pela tua graça, nos dê força, Senhor, para resistirmos ao diabo, para nos educarmos, Senhor, e não deixarmos as paixões mundanas invadirem o nosso coração, e também, Senhor, para que possamos mortificar as obras da carne, e assim, Senhor, vencermos em Cristo Jesus, e testemunharmos cada vez mais o teu amor, o teu poder sobre nossas vidas. É o que eu te peço, Senhor, tendo a certeza que tu estás nos ouvindo, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Como diz o pastor Ezequiel, temos algum recado, pastor Sérgio? Temos? Bem lembrado. Eu vou passar para o pastor Sérgio, ele vai encerrar o culto, e aí já nos traz os avisos. Amém? Tá certo, queridos, nós vamos encerrar agradecendo a Deus por essa palavra tão bem instruída, tão bem explicada, que a gente possa levar. Alguém algum dia disse para mim que essa tentação que o irmão Edson leu, nessa palavra peirasmos, ela é diferente da provação. Não, é uma palavra só. Depende de quem ela vem, depende de qual é o agente. Se o agente for Deus, a tentação ela vem para nos fortalecer. Se o agente for o diabo, ela vem para nos derrubar. Agora, em tudo isso, depende da minha e da tua escolha. Amém? Lembrando... como dizia um amigo meu, eu estou sentindo a sua falta, né? Estou sentindo a sua falta nos domingos pela manhã, mas você está convocado para estar conosco todos os domingos de manhã, tá certo? A partir das 9 horas, 10h30 nós já estamos encerrando. Traga os seus filhos, traga a sua família, traga os vizinhos, traga os amigos, para que a gente tenha uma escola fortalecida. Quanto mais nós fazemos isso, de sentar, olhar o versículo, e ler na Bíblia, e buscar, e fazer anotação, e eu fico ali pintando a minha Bíblia, todos os versículos importantes, porque eles são fortalecimento para nós, né? Então é importante, faça isso mesmo. Nem que você não olhe para o pregador, nem que você fique o tempo inteiro riscando e escrevendo, porque amanhã você vai precisar desse versículo para poder se fortalecer. Quinta-feira, 14 horas, também à noite, às 20 horas, sábado, culto de jovens, e domingo, escola bíblica dominical. De fé, é isso aí mesmo. Bem lembrado, amanhã consagração do círculo de oração, e nós homens, o que nós fazemos? Se não dá para estar junto com elas, nós vamos jejuar junto e pedir uma igreja fortalecida na presença do Senhor, tá bom? Levante uma das suas mãos junto comigo. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela oportunidade que tivemos de te cultuar nesta noite e de nos alimentarmos com a tua palavra. Agradecidos como estamos, Senhor, queremos pedir a tua bênção no regresso aos nossos lares. Que a tua bondade nos guarde, livrando de todo mal, perigo e acidente. Que tenhamos uma noite abençoada de sono e descanso. E amanhã um dia abençoado de produtividade
diante dos teus olhos. Senhor, dito isto, eu declaro que o grande amor e a graça do Senhor Jesus e também as consolações do doce Espírito Santo seja com todo o povo, e todos dizem amém. Juntos, livres em Cristo, chamados para servir. Deus nos abençoe. Vão em